Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição aqui do Movimento pela Ética Animal Espírita, em sua série Espiritismo e Libertação Animal. Hoje, com o tema O Ouro com Jesus é a Vida. Um gigante da indústria da carne encerrou 2020 com um lucro líquido de 1,4 bilhão de reais, incremento de quase 15% em relação a 2019. Quando faturou 1,2 bilhão de reais. A receita líquida cresceu 18% de um período a outro. Líder mundial no setor de peles de bison, com uma fatia de 40% no mercado, a Dinamarca faturou com exportação em 2019 cerca de 4,2 bilhões de reais. O mercado chinês segue altamente demandante. E aqui eu lembro do massacre de 17 milhões de animais, de visons, por conta da pandemia, e o acordo com o governo dinamarquês, entre o governo e os trabalhadores nesse segmento, de encerrar a indústria. Mas, espere um pouquinho, isso é uma exposição espírita ou é um noticiário de economia? O título da exposição de hoje não é O Ouro com Jesus e a Vida, e no entanto começamos com um noticiário, o ouro das ações, do mercado financeiro, do lucro, dos bilhões de reais que são movimentados pela indústria do extermínio no planeta. Parece estranho, não parece? Mas vejamos se esse raciocínio, as ideias que vamos trazer hoje aqui, não fazem sentido. Emmanuel fala do erro de gravíssimas consequências sobre a alimentação à base de carne, mas ele também afirma o seguinte: temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Vamos destacar dois pontos aqui. Emmanuel fala de um dia para o outro, que não é possível desmontar as peças desse mercado sinistro de um dia para o outro. De fato, isso vai levar um certo tempo ainda. Mas podemos e devemos, todos nós, acelerar a divulgação amorosa fornecida por tantos espíritos, tantos luminares que vieram da erraticidade nos apontar os caminhos de uma nova relação, de uma relação melhorada, uma relação ética, moral, cristã, turbinada com os nossos irmãos do reino animal e também do reino vegetal. Ou seja, a importância que existe aqui de nós, falo pelos espíritas, falo também para os não espíritas, falo de quem já é vegetariano, quem já é vegano ou está a caminho, está nessa transição, assim como falo também dos irmãos que ainda não são e que consomem produtos derivados de animais. Fundamental aumentar a quantidade de consciências despertas para a necessidade, primeiro, de refletir sobre isso profundamente e, segundo, de maneira corajosa, fazer a transição. Pensar, mudar, ponto a ponto, passo a passo, cada um respeitando o seu limite, a sua velocidade, o seu jeito, o seu ritmo pessoal de avançar na estrada da vida. Um outro ponto que eu destaco aqui da fala de Emmanuel diz que, sendo justo, Emmanuel diz que consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento de tempos novos. Trabalharmos dedicadamente. Poderíamos dizer aqui também, é fundamental que digamos, trabalharmos delicadamente. Com uma comunicação não violenta, amorosa, acolhedora, com respeito ao ritmo de cada um de nós. Porque não faz nenhum sentido que nós procuremos valorizar o ouro da vida com Jesus usando qualquer instrumento que não seja o amor ensinado por ele mesmo.
quando aqui esteve e depois ao longo de toda a história, na revelação espírita, nas obras complementares, quando Cristo veio e deu o seu recado de forma ainda mais direta sobre essa necessidade de uma relação cristã, efetivamente, para com toda a expressão da vida. E lembrem-se, amigos e amigas, já que falamos aqui de mercado, dando algumas manchetes, falando a respeito disso, lembrem-se de que consciências despertas transformam portfólios de produtos. O consumidor é o rei, o cliente é o rei. Imaginem a diferença que pode fazer em termos de mercado o despertar contínuo, crescente, firme, intenso de consciências para uma nova relação com os animais, uma relação de ética cristã, ética animal espírita plena. À medida que esse despertar for acontecendo, mudam naturalmente, paulatinamente, os hábitos e muda também as peças dessa engrenagem econômica que Emmanuel fala na questão 129 de O Consolador. Muda a máquina econômica, muda o direcionamento. Grandes empresas do setor da exploração animal, grandes empresas da carne, da pecuária, já fazem esse movimento e fazem de forma notável, de forma firme, rumo ao atendimento de um mercado que cresce aos milhões anualmente em todo o mundo, o mercado de consumo de produtos vegetarianos, produtos veganos. E as opções, bom, sabemos muito bem que as opções são imensas, são infinitas no reino vegetal para suprir todas as necessidades nutricionais da carne e ainda mais, trazer um quociente, trazer um extra, um plus de sabor fantástico, fantástico. Dada a variedade, dada a grande... Nossa, a quantidade é imensa de alternativas ao consumo da carne. Joana de Ângeles, não tem como não trazer Joana de Ângeles para qualquer conversa a respeito de ética animal espírita. Ela traz na obra Dias Gloriosos, no seu capítulo 9, chamado Engenharia Genética, uma frase muito, muito, muito importante, uma fala muito importante que diz respeito a isso que estamos tratando hoje aqui. O ouro com o Cristo e o ouro do mercado. Diz Joana, vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. O desrespeito à natureza por ignorância inicial e por interesses, reforço aqui, mesquinhos e argentários no momento, tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. Vamos lá, etimologia aqui. O que é mesquinharia e o que é argentário? Mesquinharia, sinônimo de avareza, uma qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Por extensão, falta de magnanimidade, de generosidade. Mesquinharia também é sinônimo de sovinice, mesquinhez. Argentário, outra palavra que Joana usa aqui nesta fala. Do latim argentarium, lugar onde se guarda a baixela de prata. Então, voltando à fala de Joana, vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. O desrespeito à natureza por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários, no momento, tem produzido diversos efeitos graves para a existência humana. O ouro com o Cristo, o ouro com Jesus, a busca por esse ouro percorre os mesmos caminhos mesquinhos e argentários que a sociedade nos apresenta hoje e que vem apresentando há muitos séculos. Vida simples, franciscana, o verdadeiro ouro. Qual é o verdadeiro ouro? Emmanuel, na obra intitulada Dinheiro, obra do Chico, no capítulo Estudando Dinheiro, nos dá o caminho das pedras. Essa fala foi, inclusive, a base para estas palavras aqui no dia de hoje. O ouro com Jesus é bálsamo na úlcera do enfermo, é gota de leite à criança desvalida,
é remédio ao doente, é agasalho aos que tremem de frio, é socorro no lar sitiado pelo infortúnio, é assistência aos braços que suplicam atividade digna, é amparo aos animais e proteção à natureza. E aí eu volto novamente às duas manchetes apresentadas no início dessa fala. Elas falam de ouro, ouro dos homens. Elas falam de resultados contábeis, financeiros, monetários, ações em alta, lucro, divisão de lucros, divisão de resultados. E aí? Amor, indústria, capital seriam realmente como o azeite e a água, eles não se misturam? Joana afirma que não na obra Garimpo de Amor. Ela diz o seguinte: por meio da lucidez do amor, as indústrias respeitarão os direitos do cidadão mediante horários de trabalho justo e espaços para repouso, espairecimento e estudo, mas também preservarão a natureza. O ser humano não foi criado para ter suas forças exauridas, como se fora uma limária infeliz no justo momento em que os amigos dos animais levantam-se para profligar contra o abuso e a impiedade com que muitos os tratam. A agricultura, fala Joana, a agricultura receberá maior respeito, tornando-se milagroso instrumento de provisão para as multidões, que não mais experimentarão fome ou escassez de alimentos. Joana também, no mesmo livro, Garimpo de Amor, nos diz que o amor também expressa os objetivos essenciais da criação, que é resultado de um ato dele derivado. Quem perturba a ordem e se compraz no enriquecimento enquanto atenta contra a natureza, não se ama nem a ninguém ama. Eu poderia aqui acrescentar, sem medo de errar, que não se ama, a ninguém ama quem atenta contra a natureza em busca do ouro dos homens, assim como tem apenas um amor. Apenas um fator motiva a vida, a existência das pessoas que conduzem esses mercados, que definem as estratégias, que buscam a melhoria na produtividade, do extermínio de seres vivos, da produtividade de grãos, derrubando florestas para que estes grãos alimentem os nossos irmãos animais que vão a caminho dos matadouros. Só uma coisa movimenta, só um amor parece que existir a estes irmãos que movimentam esses mercados. Um amor ao dinheiro, um amor ao capital, um amor maquiavélico, poderíamos dizer, por um bem que não pode ser armazenado no túmulo, por um bem que não vai ser transferido de um plano a outro quando todos transitarem pelos umbrais da morte. Um momento fatal na vida de todos nós encerraremos a nossa jornada aqui na Terra e voltaremos para o mundo espiritual. Parece que muitos ainda no mundo, e é isso, esse é um motivo pelo qual se movimenta nessa estrada do amor e de uma ética animal, parece que muitos imaginam que carregarão consigo as riquezas do mundo, o ouro dos homens, para sempre, inclusive depois da morte. Então, caros amigos, caras amigas, já caminhando para o final aqui, dilemas éticos, dilemas de natureza ética e moral precisam ser resolvidos de forma destemida, de forma corajosa. Recursos intelectuais, filosóficos, científicos e religiosos, hoje, século XXI, ano de 2021, não faltam. O relógio cósmico corre sem freios, o planeta se afoga na busca do lucro e das moedas no cofre, enquanto lá fora a vida sofre. Ou podemos dizer que não existe lá fora, aqui dentro de nossa casa planetária a vida sofre. Se buscamos o lucro, o ouro dos homens na sala, na cozinha, a vida berra de dor, berra por socorro, berra pelo apoio que nós, homens,
seres superiores, biologicamente, espiritualmente, em relação aos animais, apelam para que nós façamos a nossa parte de anjos tutelares, ajudando-os nessa caminhada evolutiva. No entanto, corremos de forma fascinada, muitas vezes obcecada, a corrida do ouro nos garimpos. E aí fica a pergunta: a corrida do ouro nos garimpos ou a corrida do ouro existencial com Cristo, com Kardec, com Francisco, Joana, Emmanuel, André Luiz e tantos outros, qual é a corrida que vai nos levar a uma linha de chegada plena, feliz, saudável, física e espiritualmente? Quais destes dois mundos escolheremos? Aquele do ouro que não se guarda no túmulo, não tem espaço no caixão para ouro, para moedas, para notas, para ações, para dinheiro virtual, moeda virtual, não tem espaço para nada disso. Quais desses mundos vamos escolher então? O do ouro que não pode ser levado para outro mundo ou do ouro como Cristo, que seguirá conosco por toda a imortalidade? Caros amigos, caras amigas, se fui contundente demais nessas rápidas palavras, peço perdão, mas o fiz de coração. O fiz de coração e fiz em nome de uma régua ética, cristã, amorosa, de qualidade absolutamente indiscutível. A régua que nos mostra, que nos dá a medida das nossas ações, que devem ser pautadas pelo ensino do Cristo que diz: fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco. Pensemos nisso. Espero que tenha feito sentido estas palavras, essa pequena palestra despretensiosa do dia de hoje, e que essas sementes germinem e se transformem em árvores frondosas e acolhedoras. Paz e bem a todos e até a próxima.